Então, bom dia a todos, né? A gente vai iniciar a nossa aula, dessa vez estudando um pouco sobre o livro Pai Rico, Pai Pobre. Esse é um dos principais livros na área de finanças do mundo. Eu diria que do mundo ele é considerado um dos best-sellers, não só da parte de finanças, como de finanças pessoais, né? Ele é considerado um best-seller, leitura obrigatória, tá certo? Para você que se diz técnico em finanças, da área de finanças, que nunca leu esse livro, Pai Rico, Pai Pobre, você não teve uma formação boa, né? Se você não passou por esse livro, se você não leu esse livro. Porque ele vai tratar sobre questões essenciais, sobre economia, sobre a mentalidade em si, da a mentalidade de realmente de um financeiro, né? De uma pessoa que realmente utiliza o dinheiro como ele deve ser utilizado. Então ele é bastante interessante. Tem alguns pontos que eu critico também nesse livro, né? Alguns pontos também que devem ser, de certa forma, serem colocados de uma forma crítica. E eu queria que vocês fizessem essa leitura, né, de uma forma crítica também, porque tem pontos positivos, a maior parte deles é positivos, mas também tem alguns pontos que eu acho a atenção, né, que devem serem observados. Vou mostrar aqui para vocês a estrutura do livro. O autor do livro é o Robert Kiyosaki, né? Ele é um dos principais investidores, né? A gente vai conhecer um pouco sobre a história dele. O livro ele é composto por 6 capítulos, aliás, 7 capítulos, né? 7 capítulos. É um livro curto, né? Você pegar 2 tardes, você consegue ler tranquilamente. Pegar um final de semana, um sábado e domingo, você consegue ler tranquilamente no celular, né? Desligando o Wi-Fi, logicamente, né? Que se você for ler no celular, pelo menos eu não consigo ler nada em celular se não desligar o Wi-Fi, né? Não ficar as notificações e realmente você não consegue. Aí ele tem outros capítulos, né? Para justamente falando mais questões mais motivadoras. Mas é um livro bem sucinto. Aí a gente vai começar pela introdução. E aí a gente vai intercalar a leitura, tá certo? Vocês vão lendo e eu vou comentando, tá bom? Quem pode começar aí a leitura? Eu posso? Pode sim? Ok. Não liga pra minha voz não, tá? Tá bom. Introdução. Há uma necessidade. A escola prepara as crianças para o mundo real? Estude com afinco. Tire boas notas e você encontrará um bom emprego com um salário alto. Costumavam falar meus pais. O objetivo deles na vida era oferecer instrução superior para mim e para minha irmã mais velha, de modo que no futuro tivéssemos maiores oportunidades de sucesso. Quando finalmente me formei, em 1976, com destaque, pois fui um dos primeiros lugares da turma no curso de contabilidade da Florida State University, meus pais finalmente atingiram seu objetivo. De acordo com o plano diretor, fui contratada por um dos 8 grandes escritórios de contabilidade e imaginava à minha frente uma longa carreira e uma aposentadoria enquanto ainda fosse. Aí, é, eu acho fantástico esse livro porque ele inicia com uma pergunta central, né? A escola realmente prepara as pessoas e as crianças para o mundo real? O que vocês acham? É uma pergunta que vai se deparar durante todo o livro. O que vocês acham? Acham que sim, que não? Muitas das vezes não. Assim, porque a escola, ela tá focada
em passar o conhecimento de, muitas vezes, somente daquilo, de livros, matérias, e isso não traz uma preparação para enfrentar o mundo do trabalho, as dificuldades. Ela está, muitas das vezes, assim, não generalizando as escolas, porque tem muitos que trazem diferencial, mas, em compensação, outras preparam, digamos, para, como é que eu posso dizer? Traz aquela preparação de ensino mesmo, de conteúdo. Entendi. E aí, mais alguém? O que vocês acham? E aí, ainda estão todos dormindo ainda? Ligado só pra dizer que tá... Eu concordo com o que Caroline diz e, assim, as escolas normalmente não preparam para toda a vida. No caso, elas ensinam conteúdos. Conteúdos a gente não vai levar todos eles. Eu não vou usar o conhecimento de que a chuva cai em determinados dias. No caso, talvez vá, mas enfim. Todo dia da minha vida. Eu vou precisar gerenciar meu dinheiro, eu vou precisar saber como faz um currículo, eu vou precisar saber como administrar o meu dinheiro, saber como pagar uma conta. Aí você entrou num ponto muito interessante, Guilherme, que eu acho que é um dos tópicos que esse livro aborda. Por exemplo, as escolas preparam vocês para... E as universidades também, a gente pode também incluir as escolas e as universidades, elas preparam você para uma determinada profissão, né? Para uma determinada profissão. No caso, a escola de ensino médio, de uma certa forma, prepara vocês para fazer uma prova, né? No caso, o Enem e o vestibular, né? Durante esses 3 anos do ensino médio, vocês estão... O foco é a preparação. Não é que seja só o foco, mas é que o objetivo central é preparar vocês para uma prova, né? Que é o Enem e o vestibular. E essa prova, de certa forma, vai permitir que você ingresse em uma profissão que, dependendo da profissão, pode levar você a ganhar muito ou pouco dinheiro, né? Dependendo da profissão. Só que mesmo assim, e mesmo você entrando num curso, por exemplo, com medicina, que é um curso bastante concorrido, que dá um bom salário, né? Um salário de 7 a 10 mil reais por mês, ou mais do que isso, né? Dependendo da clínica ou do hospital que você for trabalhar. Mesmo o curso de medicina, ele não ensina como lidar com dinheiro, não ensina como fazer bons investimentos. Isso não é ensinado nas escolas, nem nas faculdades. E em faculdades, entre aspas, né? A não ser que você for fazer uma faculdade de administração, de contabilidade, economia, que você vai ter alguma noção sobre finanças, porque nem nessas faculdades a gente aprende de forma prática, né? Como vocês irão aprender, né, ao longo deste curso. Eu costumo dizer que os alunos do curso de finanças são alunos privilegiados, porque têm a educação financeira, né? Vão aprender sobre dinheiro, vão aprender sobre o mercado financeiro, vão aprender como utilizar o dinheiro, né, de forma a ser um multiplicador, né? Ser o que é o Roberto Kiyosaki, né? Fazer com que o dinheiro trabalhe sobre você e não cair na armadilha, né, que ele fala da corrida dos ratos, que a gente vai ver daqui a pouco, né, a definição dele, e que realmente acaba, realmente, se a gente for prestar atenção, realmente o que acontece, né, com as pessoas, elas acabam vivendo em função do dinheiro, né, colocam o dinheiro como algo essencial, né? Não como essencial, mas como a gente pode colocar como escravos do dinheiro, né? Sempre buscam mais dinheiro, né? Como se fosse realmente a única coisa que importasse no mundo.
né? E eu acho bem interessante a gente pensar sobre isso. Mas vamos continuar a leitura. Eu interrompi, eu não me lembro quem estava lendo, mas quem estava lendo pode continuar. Eu, Eduarda. Pode continuar, Eduarda. ok. Meu marido, Michael, seguiu um percurso semelhante. Ambos viemos de famílias trabalhadoras, de recursos modestos, mas com uma forte ética em relação ao trabalho. Michael também se formou com louvor, e ele o fez 2 vezes, primeiro em engenharia e depois em direito. Rapidamente foi contratado por um prestigioso escritório de advocacia em Washington, especializado em patentes. Seu futuro parecia brilhante, com uma trajetória profissional bem definida e uma aposentadoria precoce garantida. Embora nossas carreiras tenham sido bem-sucedidas, elas não foram exatamente o que esperávamos. Ambos mudamos de empregos várias vezes, pelas razões certas. Contudo, não há planos de pensão garantidos. Nossos fundos de aposentadoria só aumentam em função de nossas contribuições individuais. Michael e eu somos muito felizes no casamento e temos 3 filhos maravilhosos. Enquanto escrevo este livro, 2 deles já estão na faculdade e o terceiro está começando o 2º grau. Gastamos uma fortuna para assegurarmos de que nossos filhos estão recebendo a melhor formação possível. Um Outra, dia, outra pessoa, para tu não ficar cansada. Um dia, em 1996, um dos meus filhos chegou em casa decepcionado com a escola. Estava aborrecido e cansado de estudar. Por que tenho que perder tempo estudando coisas que nunca aplicarei na minha vida real? Protestou sem pensar. Respondi. Porque se você não tiver boas notas, você não vai entrar na faculdade. Mesmo que não entre na faculdade, vou ficar rico. Se você não se formar, não vai conseguir um bom emprego. Respondi com uma ponta de pânico e preocupação maternal. E se você não tiver um bom emprego, como é que você pode ficar rico? Meu filho deu um sorriso forçado e balançou a cabeça. Já tínhamos levado este papo várias vezes. Ele abaixou a cabeça e desviou o olhar. Minhas palavras cheias de sabedoria materna caíram novamente em ouvidos surdos. Embora esperto e determinado, ele sempre se mostrou um garoto bem educado e respeitador. Mãe, começou. Era minha vez de ouvir um sermão. Caía na real. Olha o que está acontecendo. As pessoas ricas não ficaram ricas por causa do estudo. Veja o Michael Jordan e a Madonna. Até o Bill Gates largou Harvard para fundar a Microsoft. E ainda tem um pouco mais de 30 anos. Há um arremessador de beisebol que ganha mais de 4 milhões, embora digam que é desafiado mentalmente. Então, obrigado, Guilherme. E aí a gente entra na nossa segunda discussão, né? E aí é bastante interessante a indagação do filho. E, vocês concordam com o que ele fala, né? Concordam ou não? Porque, assim, ele traz uma questão bastante interessante. Por que eu tenho que perder tempo estudando se as pessoas que mais ricas não estudaram? E é verdade que ele fala. todo mundo já pensou isso. Eu estava pensando nisso ontem, porque nessa pandemia, né, rolou muita coisa com a internet, TikTok e tudo mais, e eu pensando, eu me esforçando aqui todinha para no futuro conseguir um trabalho, conseguir dinheiro, enquanto tem um monte de pessoa ganhando dinheiro com a internet. Eu fico, o que é que eu tô fazendo? Será que eu tô fazendo certo? Será que eu tô andando no caminho certo, né, Eduardo? Eu tô no caminho certo? Ei,
Uma vez eu vi uma coisa, deixa eu ver se eu me lembro direito, viu? Era assim, o filho chegava pro pai e perguntava por que eu tenho que estudar? O Bill Gates largou a Harvard e ele é um milionário. Aí o pai disse assim, mas primeiro você entra em Harvard para poder largar, porque vocês conseguiram entender? Não consegui. Chegue primeiro em Porque primeiro, Harvard, né? Porque ele daqui entrou em Harvard para poder uma das largar. faculdades mais difíceis, né? E aí você vai tentar entrar em Harvard para poder largar? É bem interessante essa discussão, porque e é uma das discussões do livro também. Quem escreve essa introdução não é o autor do livro, é outra autora, né? Uma amiga do autor. Ela que escreve essa introdução, e dentro dessa introdução vai permear algumas das questões centrais do livro. A primeira questão central é: as escolas preparam as pessoas, as crianças, né, para o mundo real? Essa é a primeira questão central. E a segunda questão central é essa: vale ter a faculdade, né, as escolas, elas eu consigo ser rico apenas com isso, né? Estudar, né? Faz com que as pessoas sejam ricas. A gente Não, vai continua, desculpa. discutir sobre. O livro vai trazer algumas discussões sobre essas. Em alguns pontos eu concordo com o autor, com Robert, e alguns pontos eu discordo, né? Mas em alguns pontos eu concordo mais do que discordo. Mas aí vai a criticidade de vocês. Eu não vou dizer nem que uma coisa é certa ou não, mas eu quero que vocês mesmos vejam o que é o certo e o que é errado. Tá bom? Vamos continuar a leitura. Outra pessoa. Seguiu-se um prolongado silêncio. Outra pessoa. Vamos lá? Seguiu-se um prolongado... Ah, foi mal, Maria Clara. Não, pode continuar, eu vou puxar a Tu próxima. lê já, Esther. Tu lê já, Esther. Pronto, pois vai, Maria Clara. Tá bom, desculpa. Seguiu-se um prolongado silêncio. Percebi que estava dando a meu filho os mesmos conselhos que meus pais tinham me dado. O mundo havia mudado, mas os conselhos continuavam os mesmos. Boas formações e notas altas não são mais suficientes para ganhar o sucesso e ninguém parece ter dado conta a não ser nossos filhos. Mãe, continuou ele, não quero trabalhar tanto como você e o papai. Vocês ganham muito dinheiro, moramos numa casa grande e temos muitos brinquedos. Se seguir seu conselho, vou acabar como você, trabalhando demais só para pagar mais impostos e me endividar. Não há mais segurança no emprego. Já sei tudo a respeito de não sei falar esse nome. Também sei que o pessoal que se forma na universidade não está ganhando tanto quanto antigamente. Sei que não posso depender da Seguridade Social ou dos fundos de pensão da empresa para aposentar-me. Preciso de novas respostas. Para um pouquinho aí, Maria Clara, só para a gente discutir um pouco o que o filho fala. A gente está vivendo uma situação que muita gente que se forma, né, que se forma em boas faculdades, continuam desempregadas, né? A gente saiu até matérias aí de engenheiros, né? Há uns 2 anos atrás, eu não sei se foi ano passado, eu sei que passou uma reportagem no jornal, assim, saiu em todos os jornais, acho que era um engenheiro que estava participando de uma seleção para Gari, né? Para Gari. Então, assim, faz a gente se questionar.
realmente ter uma formação superior, ter faz garantir um bom emprego? Pior que é verdade, Pedro, porque, tipo assim, ultimamente, parece que não é o suficiente pra gente, pra continuar, entende? E não é mais tão gratificante quanto antes. E nesse ponto, quando ele falou que, tipo, você vai morrer de trabalhar pra simplesmente pagar imposto e se endividar, tipo assim, deixa a pessoa muito refletiva, porque isso é muito realidade. Aí a pessoa acaba pensando, nossa, será que eu vou passar minha vida só fazendo isso? Não vou aproveitar nada. Se a vida é só isso, né? E realmente é uma questão. Pedro, Pode falar, Maria Clara. meus primos. Meu primo, que praticamente irmão, que os dois são criados comigo. O mais velho se formou em engenharia civil e fez um mestrado. Ele terminou o mestrado e ele está desempregado. E o outro fez engenharia de petróleo e também está desempregado. Ele está tentando entrar no exército. É. E muitos, né, são alguns relatos, mas isso prestem bem atenção. Eu não estou dizendo para vocês, ó, prestem bem atenção que o livro está falando e prestem atenção também no que eu estou dizendo. Eu não estou dizendo para vocês que vocês não devam estudar e nem tampouco que vocês não devam fazer faculdade. É importante estudar, é essencial e a gente vai ver daqui a pouco que o livro vai falar disso. É importante estudar, é importante fazer faculdade, mas é importante também conhecer sobre o dinheiro. Porque se vocês não conhecerem sobre o dinheiro, sobre o papel do dinheiro, vocês vão continuar como o garoto aí fala, né? O exemplo aí, vocês vão passar a vida em busca de ganhar mais dinheiro para gastar mais, para se endividar mais, para pagar mais impostos, e a vida não é só isso, né? As pessoas elas se tornam, em um certo nível, escravos de dinheiro. Se você não aprende a fazer com que ele trabalhe por você, né? Fazer com que ser escravos passam um mês todinho trabalhando em um emprego que de certa forma não gostam, convivendo com pessoas que não gostam, para ganhar, de certa forma, dinheiro para se sustentar. Porque não aprenderam, de certa forma, se planejar financeiramente e fazer com que o dinheiro fosse um instrumento, né, para que ele pudesse atingir seus objetivos, né, fazer com suas vidas. Né? Então, não tiveram essa maturidade, esse entendimento de que o dinheiro é apenas um instrumento, né? Um meio de troca que vai fazer com que você atinja, né, realmente os seus objetivos. E eu acho que esse é o grande feeling desse livro. Né? Isso que ele relata aí nesse parágrafo é exatamente a corrida dos ratos, né? Que é você sempre buscar mais dinheiro, para sempre gastar mais e para não sempre ficar naquela bola de neve. Corro atrás de dinheiro para gastar mais, para me endividar mais e para onde vai, né? Qual o sentido nisso, né? Qual o sentido disso, né? Pode continuar, Maria Clara. Aqui ele vai explicar aqueles termos lá que você difícil lá, que é, no caso, o downsizing e o resizing, né? Que é a nova corrente administrativa que sugere às empresas a não meramente enxugar o número de empregados, mas sim de manter o número necessário às suas atividades. E aí, só complementando, né, também o parágrafo, nós vemos em um momento político em que a direita, né, desde 2016, né, desde o golpe de 2016, que a gente teve uma enxurrada de reformas que tiraram direitos trabalhistas e algumas reformas, né, que vêm justamente tirando direitos, né, da classe trabalhadora. Tivemos a reforma da Previdência, né, que aumentou o tempo de contribuição, né, aumentou o tempo para que as pessoas possam se aposentar. A gente teve
a reforma trabalhista, que permitiu a precarização e a terceirização ilimitada. Depois, com essa terceirização, diminuiu-se os concursos públicos, né? Porque agora não precisa você fazer concurso público para todas as áreas públicas. Você pode contratar muito bem empregados terceirizados, né? Justamente de favores políticos, né? De acordo, os políticos, né, vão indicando os seus funcionários, né, de acordo com a sua base, né, eleitoral. E aí nós temos reformas também, nós temos agora a reforma administrativa, né, que está para ser aprovada agora no Congresso Nacional e que vai, de certa forma, tanto tirar a estabilidade, né, a tão estabilidade dos funcionários públicos, né, e também vai limitar a questão dos concursos públicos em si, porque a reforma administrativa vai tirar a obrigatoriedade de se fazer concurso público para tudo, né? Só vai ser feito concursos públicos para as carreiras tipicamente de Estado. E o que são essas carreiras tipicamente de Estado? Provavelmente deve ser só aquelas ligadas à área dos militares, né? Porque aqui nesse país, né, o único funcionário público que realmente ganha dinheiro e que realmente tem são os militares, né? A única classe que não se mexe de direito, né? Os outros a gente vê que é só a gente que paga o pato. Eu, por exemplo, eu passei no último concurso para professor, né? Do Estado. Estou prestes a assumir, né? Não sei quando é que vou assumir, porque esse governo estadual também parece que tem um pensamento também para a direita, né? Não digo que seja igual o atual governo federal, mas ele também é bem parecido em algumas questões, né? Então, a gente se pergunta quando é que vai ter novos concursos. Eu acredito que esses que estão surgindo agora, se essa reforma administrativa for aprovada, acredito que sejam os últimos, né? A gente está tendo concurso para o IFCE, né? Abriu agora. Acredito que sejam os últimos. Se essa reforma administrativa for aprovada, serão os últimos. Concurso público agora, eu acho que só para a polícia mesmo, né? Porque com certeza vai ser considerado uma carreira de Estado. E só, né? E aí? Vocês que vão se formar daqui a 3 anos, com certeza essa reforma já vai estar aprovada, né? E com certeza, dificilmente o presidente que for entrar vai revogar, né? Vai revogar essa reforma, porque é o interesse da classe dominante. Esse livro vai despertar isso também para vocês, que a elite que comanda o país, o presidente é basicamente um fantoche, né? Fantoche. Eu não sei se vocês assistiram um documentário na Netflix, que é Democracia em Vertigem. Esse documentário, ele fala um pouco sobre o golpe, né, de 2016, e ele traz algo muito interessante, que as elites brasileiras que estiveram aqui, as famílias ricas, né, que estiveram aqui desde a escravidão e que mandam até hoje, as elites dominantes, elas nunca vão permitir que as classes trabalhadoras, né, tenham acesso primeiro, a uma educação de qualidade, né? Algo que o Paulo Freire fala, né, que vários filósofos vão falar, né, que as elites, elas não vão permitir que a classe trabalhadora tenha uma educação de qualidade, de forma que eles possam, de certa forma, refletir e saber da forma como eles são subjugados, né? As elites jamais iriam colocar no sistema educativo sobre a educação financeira como o trabalho e o dinheiro, porque não é interesse das elites com que as pessoas sejam ricas. É interesse das elites, sim, formar trabalhadores, formar pessoas para o mercado de trabalho. É isso que as escolas fazem. Formar vocês para uma prova, né? Vocês podem até discordar, tá certo?
Mas o ponto central é isso, formar vocês para fazer uma prova. O terceiro ano, o ensino médio é basicamente isso. O objetivo central é formar vocês para fazer uma prova ao final do ano, ao final do ensino médio, que é o Enem e os vestibulares. Basicamente isso, mas não prepara vocês para realmente, né, desfrutarem, né, dessa elite rica. Alguém levantou a mão, não sei se eu... Acho que nem lembra mais. Que Foi eu. Eu ia perguntar se isso é tão ruim, esse negócio do concurso pra gente. Sim, e aí voltando ao fio da meada, vocês vão ter que achar, né, uma forma de... vocês vão ter que encontrar os novos caminhos, porque talvez não existam mais concursos. Estabilidade, né, talvez seja algo do passado, né? Empregos estáveis e que pessoas que fazendo... Eu sou um pouco crítico da estabilidade, sabe? Eu sou um funcionário público que eu sou um pouco crítico, porque tem pessoas que se ancoram com a estabilidade e passam a não exercer as suas funções de forma adequada, né? Porque tem pessoas, tem certos, e eu coloco entre aspas, certos funcionários públicos que se colocam na função e vivem no emprego só porque têm estabilidade, não querem trabalhar. Eu abomino esse tipo de profissional, esse tipo de pessoa. Mas, por outro lado, percebo que a estabilidade é algo essencial no serviço público, porque o funcionário estável, que tem estabilidade, ele não vai ter nenhum tipo de pressão política, né, independentemente do governo que estiver. Vejam o que está acontecendo hoje, né, no país, né, no ramo federal, onde a gente teve um funcionário público lá do Ministério da Saúde que praticamente impediu com que se tivesse uma corrupção de bilhões e bilhões de reais, né, com a compra de vacinas, né? Foi um funcionário público que denunciou. É lógico que você tem, né, toda uma jogada política, né, que esse funcionário público era irmão de um deputado federal, que era contra, de certa forma, não é contra porque era da base do presidente, mas de certa forma se colocou de uma forma oposta, né, ao que o presidente... Mas o funcionário público, ele não sofre pressão, né? Entra o governo, sai o governo, ele está ali. Então, ele está ali para cumprir as suas funções. Essa estabilidade é essencial. Pense aí, por exemplo, os professores. Estabilidade dos professores é essencial, porque vejam o seguinte, se o professor não tiver estabilidade, entra o governo ou sai o governo vai querer impor com que o professor fale o que o governo quer que ele fale, né? Se ele não falar, se ele não cumprir o que o governo quer, ele vai ser demitido. Então, assim, de certa forma, a estabilidade é algo, né, importante, né? Muito importante. Mas, retomando a fala, vocês vão ter que se preparar para isso, né? E viver um mundo que talvez não exista mais concursos públicos. E daí? E aí? Como é que eu vou viver? Como é que eu vou trabalhar? Né? Lógico que não existem só empresas públicas, existem empresas privadas. A maior parte, cerca de 80% dos empregos lá nos Estados Unidos são de empresas privadas, não públicas, né? Os Estados Unidos é um modelo, né, de privatização, um modelo em que não existe praticamente nada público lá, nem SUS existe, né? Não tem SUS, não tem universidade pública lá, né? Todas as faculdades lá dos Estados Unidos são privadas. Então, um futuro que talvez não exista mais, viu, Gabriel? Entrando e saindo presidente, se essa reforma se essa reforma administrativa passar, acredito eu que não se tenha mais concurso público, muito pouco, só para a área militar. Que eu acho que é a única carreira
que é considerado tipicamente do Estado, né? Que são os militares, né? Que não se mexe neles, né? Não se mexe a aposentadoria deles, né? Não se tira direito deles. É a única, né? A única classe que realmente importa, né? Para o governo são os militares, né? E aí vocês vão ter que procurar, né? Vão ter que achar o caminho de vocês. E tenho certeza que vocês vão conseguir. Mas vamos continuar a leitura. Acho que era a Esther, né? Esther, quer ler ainda? Pode ser. Ó, é aqui. Ele estava certo. Tá. Ele estava certo, ele precisava de novas respostas e eu também. O conselho de meus pais pode ter funcionado para as pessoas que nasceram antes de 1945, mas pode ser um desastre para os que nasceram em um mundo em rápida transformação. Não basta dizer para meus filhos, vá para a escola, tire boas notas e procure um emprego tranquilo e seguro. Eu sabia que tinha que procurar novas formas de orientar a educação dos meus filhos. Como mãe contadora, preocupava-me com a falta de instituição financeira nas escolas que nossos filhos frequentam. Muitos dos jovens de hoje têm um cartão de crédito antes de concluir o segundo grau e, todavia, nunca tiveram aula sobre dinheiro e a maneira de investi-lo. Para não falar da compreensão do impacto dos juros e compostos sobre os cartões de crédito. Simplesmente são analfabetos financeiros e sem o conhecimento de como o dinheiro funciona. Eles não estão preparados para enfrentar o mundo que os espera, em um mundo que dá ênfase à despesa do que à poupança. Quando meu filho mais velho ficou totalmente endividado no cartão de crédito, no primeiro ano da faculdade, eu ajudei a rasgar os cartões e comecei a procurar um programa que me ajudasse a educar meus filhos em termos de questões financeiras. No ano passado, meu marido ligou do escritório. Encontrei alguém que pode ajudar você, disse ele. Seu nome é Robert Kiyosaki. Ele é empresário e investidor e está aqui para patentear um produto educacional. Penso que é o que você está procurando. Parei um pouquinho, Esther. Aqui entra já no Robert Kiyosaki, né? Que é o autor desse livro, né? Só que antes da gente comentar, tem um fato aqui nessa fala que eu acho bastante interessante, que quando ele diz assim, ó, enfrentar o mundo que espera, né? Um mundo que dá mais ênfase à despesa do que à poupança. Isso é verdade, né? Nós somos bombardeados, né? Você vai assistir um vídeo no YouTube, né? Antes era só uma propaganda, agora é duas. Antes você podia passar as propagandas, agora você tem que esperar pelo menos 5 a 10 segundos para poder passar, né? Propaganda de tudo que você for pensar, de iFood, enfim, de tudo, né? Nós somos bombardeados a todos os momentos, né? Para o consumo, para a despesa, né? E muitas pessoas pensam até que estão fazendo certos investimentos que na realidade são gastos, né? Não são investimentos. Esse livro também fala sobre isso, né? E não somos incentivados a poupar, a investir, né? Praticamente não somos incentivados a isso, né? Então, é algo também a se refletir, né? É um mundo que... Pode falar, Guilherme. Uma parte do livro que fala sobre um pouco disso é quando o pai pobre do menino diz que a casa dele foi o maior e melhor investimento que ele pode ter tido. Isso. O pai pobre. Aí o pai rico diz, se você acha que comprar a sua casa é um maior investimento, você está errado. Você, no caso, está se... Não sei se é endividando o nome da palavra. Porque os investimentos imobiliários são investimentos que pouco trazem retorno. Na maioria das vezes só traz despesa, né? Só traz despesa. E é um dos piores investimentos em termos de liquidez, né? O que é a liquidez? A liquidez, ela tem vários... Vocês vão ver ao longo do curso que a palavra liquidez vai ter vários sentidos. No sentido de investimento, liquidez significa o quanto que aquele investimento vai se transformar em dinheiro rápido,
né? Liquidez é exatamente isso, a capacidade que um ativo tem em se tornar dinheiro vivo, dinheiro corrente, né? Os imóveis são um dos piores investimentos em relação à liquidez. Você demora muito para poder vender um imóvel, né? Não se vende um imóvel de um dia para a noite, né? Então, assim, e ainda mais se o imóvel não tivesse quitado, né? Se ainda tiver prestações, Sim. enfim, né? Era Esther, né? Que estava lendo, pode continuar. Tá bom. Justamente o que eu estava procurando. Meu marido Mike ficou tão impressionado com esse jeito. Flow é um termo lá do jogo lá que o Hobbit criou. Ah, tá certo. O novo produto educacional de Hobbit estava desenvolvendo e conseguiu que nós participássemos de um teste do protótipo. Como se tratava de um produto educacional, perguntei também à minha filha, de 19 anos, caloura da universidade local, se ela gostaria de participar do teste, e ela concordou. Cerca de 15 pessoas, divididas em 3 grupos, participaram do teste. Mike estava certo. Era esse o produto educacional que eu estava procurando. Parecia um tabuleiro coloridíssimo de banco imobiliário. Contudo, havia 2 pistas, uma interna e outra externa. O objetivo do jogo era sair da pista interna, que Robert chamava de Corrida dos Ratos, e alcançar a pista externa, ou a pista de alta velocidade, como dizia Robert. A pista de alta velocidade simula o jogo dos riscos na vida real. Aí, né, a corrida dos ratos é uma expressão, né, usada na língua inglesa, né, para se referir de modo pejorativo à incessante busca do sucesso no mundo dos negócios, né? É basicamente isso. Ou seria basicamente, né, você procurar dinheiro, né, sempre em busca de mais e mais dinheiro para gastar, né, enfim, busca desenfreada pelo dinheiro, né? Essa seria a corrida dos ratos. E aí ele denomina, né, o flash track, né, que é uma pista de alta velocidade, uma expressão usada na língua inglesa para denotar um estilo de vida cheio de emoções. Aí, então, Hobbit descreveu a corrida dos ratos. Aí ele vai explicar um pouco sobre o que é a corrida dos ratos aqui, né? Quer continuar, Estel? Vamos para outra pessoa. Pode pedir para outra pessoa. Pronto. Mais alguém gostaria de ler? Vamos lá. Mais pessoas. Outra pessoa que não tenha lido ainda. Eu posso ler. Pronto, pode ler. Se você observar a vida das pessoas de instrução média, trabalhadoras, você verá uma trajetória semelhante. A criança nasce e vai para a escola. Os pais se orgulham porque o filho se destaca, tira notas boas ou altas e consegue entrar na universidade. O filho se forma, talvez faça uma pós-graduação e então faz exatamente o que estava determinado: procurar um emprego ou segue uma carreira segura e tranquila. Encontra esse emprego, quem sabe de médico ou de advogado, ou entra para as Forças Armadas ou para o serviço público. Geralmente, o filho começa a ganhar dinheiro, chega um monte de cartões de crédito e começa as compras, se é que já não tenha começado. Com dinheiro para torrar, o filho vai aos mesmos lugares onde vão os jovens. Conhece alguém, namora e às vezes casa. A vida é então maravilhosa porque atualmente marido e mulher trabalham. 2 salários são uma bênção. Eles se sentem bem-sucedidos. Seu futuro é brilhante e eles decidem comprar uma casa, um carro, uma televisão, tirar férias e ter filhos. O desejo se concretiza. A necessidade de dinheiro é imensa. O feliz casal concluiu que suas carreiras são de maior importância e começa a trabalhar cada vez mais para conseguir promoções e aumento. A renda aumenta e vem outro filho, e a necessidade de uma casa maior. Eles trabalham ainda mais arduamente, tornam-se funcionários melhores, voltam a estudar para obter especialização e ganhar mais dinheiro, talvez arrumem mais um emprego, suas rendas crescem, mas a alíquota de impostos de renda, o imposto predial de casa maior,
As contribuições para a Seguridade Social e outros impostos também crescem. Eles olham para aquele contra-cheque alto e se perguntam para onde todo esse dinheiro vai. Aplicam em alguns fundos mútuos e pagam as contas do supermercado com cartão de crédito. As crianças já têm 5 ou 6 anos e é necessário poupar não só para o aumento da mensalidade escolares, mas também para a velhice. O feliz casal, nascido há 35 anos, está agora preso na armadilha da corrida de ratos pelo resto de seus dias. Eles trabalham para os donos da empresa, para o governo, quando pagam impostos, e para o banco, quando pagam cartão de crédito e hipoteca. Então, eles aconselham seus filhos a estudar com afinco, obter boas notas e conseguir um emprego ou carreira seguro. Eles não aprendem nada sobre dinheiro, a não ser com aqueles que se aproveitam de sua ingenuidade e trabalham arduamente a vida inteira. O processo se repete com a geração seguinte de trabalhadores. Esta é a corrida de ratos. Obrigado, Eduarda. Então, ele não traz a definição do que seria a corrida dos ratos, mas ele exemplifica, né? O que seria essa corrida dos ratos e se a gente for perceber o exemplo que ele traz, é o exemplo de praticamente boa parte da população mundial, não só dos Estados Unidos, mas de todos os países, né? Essa busca incessante do dinheiro por mais dinheiro, e quanto mais dinheiro que você ganha, mais você gasta. E você não percebe para onde está indo esse dinheiro, né? Porque quanto mais você ganha, mais você gasta, né? Porque imagina, aumentei o salário, pois agora a gente pode comprar isso, pode comprar aquilo, né? E acaba se endividando, né? E não vê o dinheiro se multiplicar, não vê poucas pessoas, isso é um dado, né? Se a gente for pegar dados da economia, pouquíssima ascensão de classes, né? A maioria das pessoas que nascem pobres vão continuar pobres. E dificilmente as pessoas, e talvez consigam, e talvez a única saída talvez seja realmente a educação, por isso que é um dos pontos que eu acho crítico nesse livro, porque, de certa forma, eu também coloco isso como uma forma crítica, ela coloca que a educação não é, de certa forma, essencial. E eu coloco que, num país pobre e desigual como o Brasil, porque, querendo ou não, a gente tem que comparar as realidades. E, para a nossa realidade, talvez a única saída de vocês seja a educação, né? Talvez não seja... A educação não só por si só não seja suficiente, mas é o único caminho, talvez, de vocês, para que vocês possam. Acredito que todos que estão aqui participando dessa aula são pobres, como eu também sou, né? Não me considero rico nem de classe média, me considero pobre, sim. Vim de família pobre, né? Estudei escola pública durante toda a minha vida, né? Fiz faculdade pública. Fiz a faculdade privada, mas com bolsa total, né? A bolsa integral do ProUni. Então, me considero pobre, sim. E acho e acredito que todos vocês aqui também são, porque se fossem ricos, não estariam nessa escola, estariam em escola particular, né? Pagando mensalidade, enfim. Então, acredito que todos aqui são de família pobre, não tão pobre, mas que não tem, não que vocês não tenham condições, mas não acredito que não tenha ninguém nessa turma que seja considerado rico. Rico ao ponto de ter mansões e carros, não, eu acho que não. Tá certo? Então, assim, acho que o único caminho é realmente a educação. Não repetindo os conselhos, né, que os pais enfim, buscar, mas eu acho que é a única saída para vocês. E coloco, né, os ensinamentos que o Hobbit, né, acho bastante interessante os ensinamentos que o Hobbit vai trazer ao longo desse livro, de querer sair dessa corrida dos ratos, né? De não fazer com que o dinheiro
não fazer com que vocês sejam escravos do dinheiro, né? E quando vocês perceberem que vocês estão sendo escravos do dinheiro, fazer com que o dinheiro seja escravo de vocês e não o contrário, porque na maioria das vezes as pessoas são escravas do dinheiro, tanto pessoas ricas como pobres. E eu acho que essa é uma das filosofias, né? E acho que é o ponto central desse livro, né? Essa discussão, né? O quanto que a gente está sendo escravo, né? Aí ele vai trazer aqui a maneira de sair disso, né? Como é que a gente sai dessa corrida dos ratos? Outra pessoa gostaria de ler? A única maneira de sair da corrida de ratos Pronto, tenta lá. Posso ir? Pode. A única maneira de sair da corrida dos ratos é provar sua proficiência tanto na contabilidade quanto no investimento, que são dois dos assuntos mais difíceis de dominar. Como auditora independente formada que já trabalhou para um dos 8 grandes escritórios de contabilidade, fiquei surpresa ao ver que Robert tornara o aprendizado destes dois temas divertido e empolgante. O processo estava tão bem dissimulado que, enquanto trabalhávamos diligentemente para sair da corrida dos ratos, esquecíamos rapidamente que estávamos aprendendo. Logo, o teste do produto se transformou em uma tarde divertida em que falei com minha filha que coisas que nunca tínhamos discutido antes. Como contadora, jogar um jogo que precisava de uma demonstração de renda e de um balanço era fácil, de modo que tive tempo para ajudar minha filha e os demais jogadores do meu grupo a entender conceitos que eles desconheciam. Naquele dia, eu fui a primeira pessoa e a única de todo o grupo do teste a sair da corrida dos ratos. Saí em 50 minutos, embora o jogo continuasse por cerca de 3 horas. Na minha mesa estavam o gerente de banco, o dono da empresa e um programador de computadores. O que me perturbou muito era o pouco que essas pessoas sabiam sobre contabilidade e investimento, assuntos importantes para suas vidas. Fiquei imaginando como eles administravam as questões financeiras na vida real. Podia entender que minha filha de 19 anos não soubesse nada, mas eles eram adultos com pelo menos o dobro da sua idade. Depois que terminei a corrida dos ratos, fiquei acompanhando por 2 horas minha filha e aqueles adultos instruídos e afluentes que rolavam os dados e movimentavam seus marcadores. Embora estivesse contente de vê-los aprendendo tanto, fiquei incomodada ao perceber como os adultos tinham pouco conhecimento dos princípios básicos da contabilidade e do investimento. Eles não conseguiam ver com clareza a relação entre suas demonstrações de renda e seus balanços. À medida que compravam e vendiam ativos, eles tinham dificuldade em lembrar que cada transição poderia ter impacto sobre o fluxo de renda mensal. Pensei em quantos milhões de pessoas no mundo real lutam com problemas financeiros só porque nunca estudaram esse tema. Graças a Deus, estes estavam se divertindo e se distraíam na ânsia de ganhar o jogo. Disse para mim mesma. Quando Robert deu por finalizado o teste, ele nos concedeu 15 minutos para discutir e criticar o cash flow entre nós mesmos. O dono da empresa do meu grupo não estava feliz. Ele não gostou do jogo. Não preciso conhecer isso, disse. Tenho contadores, gerentes de bancos e advogados que me assessoram nestes assuntos. Robert lhe respondeu. Você já notou que há uma porção de contadores que não ficam ricos e gerentes de bancos e advogados e corretores de valores e corretores imobiliários? Eles sabem muita coisa e, em geral, são inteligentes, mas a maioria não é rica. Como nossas escolas não ensinam o que os ricos conhecem, seguimos os conselhos dessas pessoas. Mas um dia, você está dirigindo na estrada, preso no engarrafamento, enquanto tenta chegar ao escritório e olha para o lado e vê o contador preso no mesmo engarrafamento. Você olha para o outro e vê o seu gerente de banco. Isso deveria lhe dizer alguma coisa. O programador de computadores também não ficou muito impressionado com o jogo. Posso comprar um software, se não sei falar, que me ensine tudo. O gerente do banco, contudo, estava empolgado. Estudei tudo isso na escola, quer dizer, a parte da contabilidade, mas nunca soube aplicá-la na vida real. Agora sei.
preciso sair da corrida dos atos. Mas foi o comentário da minha filha que mais me impressionou. Me diverti aprendendo, disse. Aprendi um monte de coisa sobre o dinheiro, como o dinheiro funciona e como investi-lo. Então acrescentou. Agora posso escolher uma profissão pelo qual quero fazer e não para ter um emprego seguro ou mordomias ou pelo salário. Se eu aprender o que este jogo ensina, ficarei livre para fazer e estudar o que o meu coração pede e não porque as empresas estão atrás de determinadas habilidades profissionais. Se aprender isto, não vou ter com que me preocupar com segurança no emprego e seguridade social como a maioria da minha turma. Não consegui ficar sem conversar com Robert depois que o jogo acabou, mas concordei em voltar a me encontrar com ele para falar mais do projeto. Sabia que ele queria usar o jogo para ajudar os outros a ficarem mais espertos no ponto de vista financeiro e estava ansiosa para ouvir mais a respeito dos seus projetos. Meu marido e eu marcamos um jantar com Robert e sua esposa para dali a alguns dias. Embora fosse nosso primeiro encontro social, parecia que nós nos conhecíamos há anos. Descobrimos que tínhamos muito em comum. Falamos de tudo, de esporte, teatro, a restaurantes e em questões socioeconômicas. Falamos do mundo em transformações, ficamos conversando bastante tempo sobre como a maioria dos americanos tem pouca ou nenhuma poupança para a aposentadoria, bem sobre a quase falência da Seguridade Social e do Medicare. Meus filhos teriam como financiar a aposentadoria dos 75 milhões de baby borns, alguma coisa. Ficamos imaginando se as pessoas percebem como é arriscado depender de planos de pensão. Medicare é um programa de saúde do governo dos Estados Unidos voltados para os idosos. Referência às pessoas nascidas em um período de explosão populacional e, mais especificamente, às pessoas que nasceram na década de 1950. A principal preocupação de Robert era o hiato crescente entre os que têm e os que não têm, nos Estados Unidos e nos outros países. Empresário autodidata que viajava em torno do mundo para fazer investimentos, Robert tinha conseguido se aposentar aos 47 anos. Ele saiu do conforto da aposentadoria porque tinha a mesma preocupação que eu tinha em relação aos meus filhos. Ele sabe que o mundo mudou, mas que a educação não se mudou com ele. Na opinião de Robert, as crianças passam anos num sistema educacional ultrapassado, estudando matérias que jamais usarão, preparando-se para um mundo que não existe mais. Hoje, o conselho mais perigoso que se pode dar para um garoto é: vá para a escola, tire boas notas e procure um emprego seguro. Ele gosta de dizer: este velho conselho é um mau conselho. Se você pudesse ver o que está acontecendo na Ásia, na Europa, na América do Sul, estaria tão preocupado quanto eu. É um mau conselho, acredita ele. Porque se você quer que seu filho tenha um futuro financeiro seguro, ele não pode jogar pelas velhas regras. É arriscado demais. Perguntei então o que ele entendia sobre velhas regras. As pessoas como eu jogam por regras diferentes das suas, disse. O que acontece quando uma grande empresa anuncia um Sing? As pessoas são demitidas, respondi. As famílias sofrem, o desemprego aumenta. Sim, mas o que acontece com a empresa, em especial com uma empresa de capital aberto e que tem relações na bolsa? Em geral, os preços das ações aumentam quando se anuncia o Doxing, respondi. O mercado gosta quando a empresa reduz seus custos salariais, seja mediante a automação, seja apenas racionalizando o uso da mão de obra. Certo, respondeu ele. E quando os preços das ações aumentam, as pessoas como eu, os acionistas, ficam mais ricas. Isso é o que eu quero dizer sobre regras diferentes. Os empregados nada. Lê muito bem, tá certo? Eu tenho uma leitura igual a sua. Lê rápido, de forma que dá pra gente compreender. Só voltando aqui o que a Valéria leu, eu critico um pouco da parte desse livro, porque, querendo ou não, ele faz um pouco da propaganda, né, do livro dele. Então, ele fez uma propaganda, mas eu acho interessante, porque é um jogo bastante interessante. A gente tivesse a oportunidade de jogar, né, porque realmente é difícil, né, ter. Eu acho que não vende assim de forma fácil. Seria bastante interessante a gente conhecer esse jogo. É parecido com um banco imobiliário. Ele dá a ideia de um banco imobiliário, é um jogo tabuleiro, né? Só que tem lá, são duas pistas, né? Uma pista de forma interna, onde as pessoas tentam, né? Vivem na corrida dos ratos. Aí tem esse cash flow, que é uma espécie de
de roleta, né? Tabuleiro, onde a pessoa vai perdendo o que é investido. Eu não entendi muito bem, né? É só realmente jogando é que a gente vai entender como é. Aí vamos só continuar, né? Outra pessoa. A Valéria terminou aqui, ó. O preço, em geral, o preço das ações aumenta, né? No caso, continua aqui, certo? Respondeu ele. As pessoas, né? Outra pessoa. Vamos lá. Vamos ver se a gente termina esse primeiro capítulo da introdução. Aí vocês vão para o livro, propriamente dito. Vamos lá? Onde é que ela estava? Ah, tá aqui. Certo, respondeu ele. E quando o preço das ações aumentam, as pessoas como eu, os adicionais, ficam mais ricas. Isso é que quero dizer sobre regras diferentes. Os empregados... Calma aí. Os empregados perdem os proprietários e os investidores ganham. Robert estava descrevendo não apenas as diferenças entre empregados e empregador, mas também entre controlar seu próprio destino e entregar esse controle a alguém. Mas para a maioria das pessoas é difícil entender por que isso acontece, disse eu. Elas só pensam que isso não é justo. E por isso é uma besteira falar que as crianças simplesmente tenham uma boa instrução, disse. É besteira imaginar que a formação oferecida pelo sistema de ensino preparará seus filhos para o mundo que eles encontrarão depois de formados. As crianças precisam de mais educação, uma instrução diferente, e elas precisam conhecer as regras diferentes. Há regras seguidas pelos ricos e há regras seguidas pelos 95% da população, disse, e os 95% aprendem regras em casa e na escola. É por isso que hoje é tão arriscado dizer a uma criança simplesmente estude bastante e procure emprego. Hoje, uma criança precisa de uma formação mais sofisticada e o sistema corrente não está atendendo essa necessidade. Não estou preocupado com quantos computadores há na sala de aula ou quantos a escola ganha. Como o sistema educacional pode ensinar o que não acontece? E como os pais podem ensinar aos filhos o que a escola não ensina? Como você pode ensinar contabilidade para uma criança? Ela não achará aborrecido? E como os pais podem ensinar a investir e eles próprios são aversos ao risco? Em vez de ensinar aos meus filhos a buscar a segurança, decidi que o melhor era ensinar a ficar espertos. Então, como é que você ensina a uma criança sobre tudo isso, o que estamos falando? Perguntei a Robert. Como podemos facilitar a tarefa dos pais, especialmente quando eles próprios não sabem o que se trata? Escrevi um livro sobre o assunto, foi sua resposta. Aonde está? Em meu computador. Está lá há anos, em pedaços. De vez em quando acrescento algo, mas nunca consegui organizar o material. Comecei a escrevê-lo depois que meu outro livro virou best-seller, não sei falar. Mas nunca acabei o livro novo, só tenho pedaços. E estava em pedaços mesmo. Depois de ler os capítulos, achei que o livro tinha méritos e que deveria ser publicado, sobretudo nesses tempos em transformação. Concordei em ser coautora do livro, de Robert. Perguntei-lhe de quantas informações financeiras ele achava que uma criança precisaria. Ele falou que dependeria da criança.
Ela sabia que desde garoto queria ser rico e teve a felicidade de encontrar uma figura paterna que era rica e quis orientá-lo. A educação é o fundamento do sucesso, disse Robert. Da mesma forma que as habilidades acadêmicas são importantes, as habilidades financeiras, as habilidades financeiras e de comunicação também são. O que se segue a história dos dois pais de Robert, um rico e um pobre, mostrando as habilidades que ele desenvolveu ao longo de uma vida. O contraste entre os dois pais oferece uma perspectiva importante. Apoiei, editei, compilei esse livro. Para os contadores que lerem, peço que suspendam seus conhecimentos acadêmicos e abram suas mentes às teorias apresentadas por Robert. Embora muitas delas contestem os próprios contábeis geralmente aceitos, eles oferecem uma valiosa proporção da forma como os verdadeiros investidores analisam suas decisões de investimento. Quando nós, como pais, aconselhamos nossos filhos a ir à escola, estudar muito e obter um bom emprego, fazemos isso muitas vezes em decorrência de um hábito cultural. Sempre foi certo fazer isso. Quando encontrei Robert, suas ideias de início me espantaram. Tendo isso criado por dois pais, ele foi ensinado a procurar dois objetivos diferentes. Seu pai instruído o aconselhava a trabalhar para uma grande empresa, e seu pai rico o aconselhava a ser dono de uma grande empresa. Ambas as trajetórias de vida exigiam instruções, mas os objetos de estudo eram completamente diferentes. Seu pai instruído o incentivava a ser uma pessoa instruída, e o seu pai rico o incentivava a contratar pessoas instruídas. Ter dois pais causou muitos problemas. O pai verdadeiro de Robert era superintendente de educação do estado do Havaí. Quando Robert estava com 16 anos, a ameaça de se você não tirar boas notas, você não vai conseguir um bom emprego, tinha pouco efeito. Ele já sabia que sua trajetória profissional era ser dono de empresas, não trabalhar para elas. De fato, ele não houvesse dito. Se ele não houvesse dito no curso secundário um orientador escolar sábio e presidente poderia não ter continuado os estudos. Ele admite isso. Estava ansioso para começar a acumular seus ativos, mas finalmente concordou que uma educação superior também lhe seria útil. Na verdade, as ideias desse livro são provavelmente muito extremas e radicais para a maioria dos pais. Alguns estão tendo dificuldades até para manter seus filhos na escola. Mas, à luz dos nossos tempos, em transformação como os pais, precisamos estar abertos às ideias novas e ousadas, incentivar filhos a ser empregados, aconselhar nossos filhos a pagar mais do que a justa parcela em impostos ao longo da vida, com pouca ou nenhuma esperança de uma aposentadoria. De fato, a maioria das famílias trabalha de janeiro a meados de maio para o governo, apenas para cobrir impostos. São necessárias novas ideias e este livro as oferece. Outra pessoa, Maria Clara, você já está cansando a sua voz. Pode.
Robert afirma que os ricos educam seus filhos de formas diferentes. Eles ensinam aos filhos em casa, em volta da mesa do jantar. Essas ideias podem não ser aquelas que você escolheria para discutir com seus filhos, mas obrigado por olhar para eles. E eu o aconselho a continuar buscando. Em minha opinião, como mãe e auditora independente, o conceito de simplesmente ter boas notas e achar um bom emprego é uma ideia velha. Precisamos de novas ideias e uma educação diferente. Talvez falar para seus filhos sobre lutar para ser bons funcionários e criarem sua própria empresa de investimento não seja uma ideia tão má. Espero, como mãe, que este livro auxilie outros pais. Robert espera poder informar outras pessoas que qualquer um pode alcançar a prosperidade se decidir fazê-lo. Se você for um jardineiro, um porteiro ou até um desempregado, você tem a capacidade de instruir-se e de ensinar a quem você ama e cuidar de si próprio financeiramente. Lembre que a inteligência financeira é o processo mental pelo qual resolvemos nossos problemas financeiros. Hoje, estamos enfrentando mudanças globais, tecnológicas ou até maiores que as ocorridas anteriormente. Ninguém tem uma bola de cristal, mas o fato é o certo. Nossa frente descortinam-se, mudanças que estão além de nossa realidade. Quem sabe o que o futuro nos trará? Mas aconteça o que acontecer, temos duas escolhas fundamentais, a segurança ou a inteligência, preparando-nos, instruindo-nos e despertando nosso gênio financeiro e de nossas crianças. E a autora do prefácio, né? A Sharon Leite, sei lá. Obrigado, Iris. Aí a gente termina esse primeiro capítulo, né, do livro, e a gente vai para o primeiro capítulo, capítulo 1, né, que é denominado Pai Rico, Pai Pobre. Então, quem poderia começar o primeiro capítulo? Dá para a gente ler um pouquinho. Posso começar? Pode. Já que ninguém mais quer. Pai Rico, Pai Pobre, por Robert Kiyosaki. Tive dois pais, um rico e outro pobre. Um era muito instruído e inteligente, tinha PhD e fizeram um curso universitário de graduação com duração de 4 anos, em menos de 2. Foi então para a Universidade de Stanford, para a Universidade de Chicago e para a Northwestern University, sempre com bolsa de estudos. O outro pai nunca concluiu o segundo grau. Ambos foram homens bem-sucedidos em suas carreiras e trabalhavam arduamente toda a vida. Ambos feriam rendas consideráveis. Contudo, um sempre enfrentou dificuldades financeiras, o outro se tornou o homem mais rico do Havaí. Um morreu deixando milhões de dólares para sua família, para instituições de caridade e para a igreja. O outro deixou contas a pagar. Ambos eram homens fortes, carismáticos e influentes. Ambos me ofereceram conselhos, mas não aconselharam as mesmas coisas. Ambos acreditavam firmemente na instituição, mas não sugeriram os mesmos estudos. Se eu tivesse tido um único pai, teria tido que aceitar ou rejeitar seus conselhos. Tendo dois, tive a escolha entre pontos de vista contrastantes. A visão de um homem rico e a visão de um homem pobre. Em vez de aceitar ou rejeitar simplesmente um desses pontos de vista, me descobri pensando mais, comparando-os e escolhendo por mim mesmo. O problema é que o homem rico ainda não era rico. Ainda não era rico e o homem pobre ainda não era pobre. Ambos estavam no início de suas carreiras e lutavam por dinheiro e família. Mas eles tinham ideias muito diferentes sobre dinheiro. Pronto, vamos parar aqui por enquanto, só para a gente discutir o começo do livro, só para vocês entenderem. O livro, ele se chama Pai Rico e Pai Pobre, porque ele dá, o Robert, né, que é o autor do livro, ele vai contar a história dele. E aí, durante criança, ele vai ter o pai dele, né, que ele chama de pai pobre, que, na realidade,
pobre, mas a gente vai ver ao longo da leitura, ao longo do livro, que ele não era pobre no sentido de que não tinha. Pobre no sentido que não tinha nem o que comer. Não, era uma pessoa que altamente instruída, né? Tinha terminado, tinha feito faculdade, mestrado, doutorado, era um superintendente escolar, ou seja, na hierarquia escolar, né? Você tem o diretor, aí tem um superintendente, que é o que seria mais ou menos que trabalharia na Secretaria de Educação, na CRED, né? Aquela pessoa que supervisiona os diretores, né, das escolas. Então, assim, era uma pessoa altamente instruída, né, uma pessoa inteligente, mas que, em sentidos financeiros, era pobre, né, não tinha conhecimento, né, sobre a educação financeira. E do outro lado, né, você teria o pai rico. Quem é o pai rico? O pai rico, aí ele vai falar mais na frente, mas é o pai do amigo dele, o Mike. E aí ele considera o pai do amigo dele como se fosse realmente pai, porque os conceitos, as lições que ele ensinou, né, teve como se realmente fosse, ele considera realmente como um pai, né, um segundo pai. E esse pai rico, ele era dono praticamente do Havaí, era o homem mais rico do Havaí. E ele viveu, né, lá no estado do Havaí e tal. E ele era uma pessoa que não tinha praticamente terminado, não tinha feito nem o ensino médio, né, o segundo grau, não tinha nem concluído nem o ensino médio. E era uma das pessoas mais ricas do Havaí, né? Então, ele se perguntou, né, e durante o livro você vai vendo, né, esse conflito inicial dele, né? O pai dizia uma coisa e o pai pobre dizia uma coisa, né, o pai dele, e o outro, né, pai já dizia outra coisa. Né? Enquanto que um dizia um caminho, o outro diria outro caminho. E aí ele ficou em um certo momento da vida dele que ele não sabia realmente o que ia seguir. Mas ele sabia o que ele queria, que era ser rico, né? E ele percebeu que para ele ser rico, se ele realmente seguisse os conceitos do pai pobre, ele acabaria tendo o mesmo destino dele, né? Teria o mesmo caminho que ele, o mesmo, na mesma trajetória que ele. Ele não queria isso para ele queria ser rico. E para ser rico, ele seguiu os conselhos, né, do pai rico. E aí, outra pessoa, só para a gente... Pode falar. Professor, o senhor quebrou um dos negócios do livro que a gente só ia descobrir mais tarde que era estudado. Desculpa. Não, mas eu tenho que... Um spoiler tão grande. Eu tenho que dar esses spoilers porque a gente não vai ler, a gente só vai ter essa aula sobre esse livro, tá certo? O intuito dessa aula não é de ler o livro em si, é de dar o gostinho para vocês descobrirem a leitura. Mais na frente, se a gente tiver tempo, a gente até pode tirar uma aula para a gente realmente debater, quando vocês já tiverem lido, né? Mas o objetivo dessa aula é só realmente dar um gostinho para vocês, para que vocês possam, né, seguir a leitura. No grupo de estudo da base técnica, a gente vai ler. Vocês têm um grupo de estudo, não sabia disso que vocês... Foi montado agora, vai começar agora. A gente vai começar, eu estou organizando direitinho. Pronto, muito bem, viu, Caroline? É muito interessante saber isso. E assim, eu vou pedir para que vocês façam uma resenha crítica, tá certo? Desse livro. Eu vou pedir para que vocês escolham uma frase e vocês façam uma resenha. Então, é leitura obrigatória, não só para ter como a tarefa realmente do curso, da disciplina, mas eu acho que é um livro para a vida, tá certo? É um dos poucos livros que eu indico, assim. É essencial a leitura desse livro, tá certo? Vamos, só para finalizar a aula de hoje, vamos terminar essas 2 páginas. Pode ler, Caroline, se quiser. Por exemplo, um dos pais dizia: o amor ao dinheiro é a raiz de todo mal. O outro: a falta de dinheiro é a raiz de todo mal. Quando garoto, a influência de 2 pais, ambos homens fortes,
Era uma situação complicada. Eu queria ser um bom filho e ouvia, mas os dois pais não falavam a mesma língua. O contraste entre suas ideias, especialmente no que se refere ao dinheiro, era tão extremo que eu ficava curioso e intrigado. Comecei a pensar profundamente sobre o que cada um deles dizia. Muito do meu tempo era gasto refletindo, fazendo-me perguntas como: por que ele fala isso? A respeito das afirmações dos pais. Teria sido muito mais fácil, mais simples falar? Sim, ele está certo, concordo com isso. Ou simplesmente rejeitar o ponto de vista dizendo: o velho não sabe do que está falando. Porém, tendo dois pais que eu amava, fui forçado a pensar e a escolher um dos caminhos por mim mesmo. Esse processo de escolher por mim mesmo se mostrou muito valioso ao longo do prazo. Não se tratou simplesmente da aceitação ou da rejeição de um único ponto de vista. Uma das razões pelas quais os ricos ficam mais ricos, os pobres mais pobres e a classe média luta com as dívidas é que o assunto dinheiro não é ensinado nem em casa nem na escola. Muitos de nós aprendemos sobre o dinheiro com nossos pais. O que pode dizer um pai pobre a respeito do dinheiro para o seu filho? Ele diz simplesmente: fique na escola e estude muito. O filho pode se formar com ótimas notas, mas com a programação financeira e uma mentalidade de pessoa pobre. Isso foi aprendido pelo filho em sua tenra idade. O dinheiro não é ensinado nas escolas. As escolas se concentram nas habilidades acadêmicas e profissionais, mas não nas habilidades financeiras. Isso explica por que os médicos, gerentes de banco e contadores inteligentes que tiveram ótimas notas quando estudantes terão problemas financeiros durante toda a sua vida. Nossa impressionante dívida nacional se deve, em uma boa medida, a políticos e funcionários públicos muito instruídos, que tomam decisões financeiras com pouco ou nenhum treinamento na área do dinheiro. Muitas vezes penso no novo milênio e imagino o que acontecerá quando houver milhões de pessoas precisando de assistência financeira e médica. Eles se tornarão dependentes do apoio financeiro de suas famílias ou de governo. O que acontecerá quando o Medicare e a Seguridade Social ficarem sem dinheiro? Como uma nação sobreviverá sem ensinar sobre dinheiro, continuar sendo tarefa dos pais, cuja maioria já é pobre? Como tive dois pais a me influenciar, aprendi com ambos. Tive que refletir sobre os conselhos de cada um deles e, ao fazê-lo, percebi o poder e o impacto dos nossos pensamentos sobre nossa própria vida. Por exemplo, um pai costumava falar: não dá para comprar isso. O outro proibia o uso dessas palavras. Insistia em que eu falasse: o que posso fazer para comprar isso? Num caso, temos uma afirmação. No outro, uma pergunta. Um deixa você sem alternativa. O outro obriga você a refletir. Meu pai, que logo ficaria rico, explicava que ao falar automaticamente, não dá para comprar isso, seu cérebro para de trabalhar. Ao perguntar, o que eu posso fazer para comprar isso? Você põe seu cérebro trabalhando. Ele não estava dizendo que comprasse tudo o que eu desejasse. Ele incentivava fanaticamente que exercitasse minha mente, o computador mais poderoso do mundo. Meu cérebro fica mais forte a cada dia porque eu o exercito. Quanto mais forte fica, mais dinheiro ganha. Ele acredita que repetir manicamente, não dá para comprar isso, era um sinal de preguiça mental. Embora ambos os pais trabalhassem com afinco, observei que um deles tinha o hábito de pôr seu cérebro a dormir quando o assunto era dinheiro, e o outro tinha o costume de exercitar seu cérebro. O resultado era que,
Ao longo do tempo, um dos pais ficava mais forte financeiramente e o outro enfraquecia. Isso não é muito diferente do que ocorre quando uma pessoa faz exercícios físicos regulares, enquanto a outra senta no sofá e fica assistindo a televisão. O exercício físico adequado aumenta suas chances de ter boa saúde, e o exercício mental adequado aumenta suas chances de ficar rico. A preguiça reduz tanto a saúde quanto a riqueza. E é verdade. É verdade. Meus dois pais tinham atitudes mentais diferentes. Um acreditava que os ricos deviam pagar mais impostos para atender os menos afortunados. O outro dizia: os impostos punem os que produzem e recompensam os que não produzem. Um dos pais recomendava: estude arduamente para poder trabalhar em uma boa empresa. O outro falava: estude arduamente para poder comprar uma boa empresa. Nossa! Um dos pais dizia: não sou rico porque tenho filhos. O outro: tenho que ser rico por causa de vocês, meus filhos. Um incentivava as conversas sobre dinheiro e negócios na hora do jantar. O outro proibia que se falasse do assunto durante as refeições. Um dizia: em questão de dinheiro, seja cuidadoso, não se arrisque. O outro: aprenda a administrar o risco. Um recomendava: nossa casa é nosso maior investimento e nosso maior patrimônio. O outro: minha casa é uma dívida e se sua casa for seu maior investimento, você terá problemas. Ambos os pais pagavam suas contas no prazo, mas um deles pagava suas contas em primeiro lugar, enquanto o outro as deixava para a última hora. Um deles acreditava que a empresa ou o governo deveria cuidar de você e de suas necessidades. Estava sempre preocupado com aumentos salariais, planos de aposentadoria, benefícios médicos, licenças de saúde, férias e outros benefícios. Ele ficava impressionado com 2 de seus tios que foram para o exército e se aposentaram com vários benefícios após 20 anos de serviço ativo. Ele adorava a ideia da assistência médica e serviços de reembolso de alimentos que os militares ofereciam a seus aposentados. Ele também se empolgava com as cátedras vitalícias do sistema universitário. A ideia de estabilidade no emprego e benefícios trabalhistas lhe parecia às vezes mais importante do que seu próprio emprego. Dizia frequentemente: trabalhei muito para o governo, mereço essas mordomias. O outro pai acreditava no total autossuficiência financeira. Ele sempre se manifestava contra a mentalidade dos direitos e falava que isso estava criando pessoas fracas e financeiramente necessitadas. Ele dava muita ênfase à competência financeira. Um dos pais lutava para poupar alguns poucos dólares. O outro simplesmente criava investimentos. Um pai me ensinou a escrever um currículo impressionante para que eu pudesse encontrar um bom emprego. O outro me ensinou a fazer sólidos planos financeiros e de negócios de modo que eu pudesse criar empregos. Ter 2 pais fortes me proporcionou o luxo de observar o impacto de diferentes formas de pensar sobre a vida. Observei que as pessoas moldam suas vidas por meio de seus pensamentos. Por exemplo, meu pai pobre sempre me dizia: nunca vou ficar rico. E isso acabou acontecendo. Meu pai rico, por outro lado, sempre me referia a si mesmo próprio como sendo rico. Ele dizia coisas como: sou um homem rico e pessoas ricas não fazem isto. Mesmo que estivesse totalmente quebrado após um revés financeiro, ele continuava a se considerar um homem rico. Ele se justificava dizendo: há uma diferença entre ser pobre e estar quebrado. Estar quebrado é algo temporário. Ser pobre é algo eterno. Agora eu tô quebrado. É profundo, viu? Foi profundo essa frase dele. Não?
Meu pai pobre dizia: não ligo para dinheiro, ou o dinheiro não é importante. Meu pai rico sempre dizia: dinheiro é poder. O poder de nossos pensamentos nunca poderá ser medido ou avaliado, mas desde jovens se tornou óbvio para mim a tomada da consciência de meus pensamentos e da forma como me expressava. Observei que meu pai pobre não era pobre por causa do dinheiro que ganhava, que era bastante, mas por causa de seus pensamentos e ações. Quando garoto, tendo 2 pais, me tornei consciente de que deveria ser cuidadoso com os pensamentos que decidisse adotar como meus. A quem eu veria? A meu pai rico ou a meu pai pobre? Embora ambos tivessem um enorme respeito pela educação e pelo aprendizado, eles discordavam quanto ao que era importante aprender. Um queria que eu estudasse arduamente, me formasse e conseguisse um bom emprego para trabalhar pelo dinheiro. Ele não queria que eu estudasse para me tornar um bom profissional, um advogado ou um contador, ou que fosse a uma escola de negócios para obter um MBA. Inglês, né? O outro me incentivava a estudar para ficar rico, para aprender a entender como funciona o dinheiro e para aprender como fazê-lo trabalhar para mim. Não trabalha por dinheiro, costumava repetir uma e outra vez. O dinheiro trabalha para mim. Termine só esse parágrafo. Com 9 anos de idade, resolvi ouvir e aprender com meu pai rico tudo sobre dinheiro. Optei por não dar ouvidos a meu pai pobre, mesmo que fosse ele quem possuísse todos os títulos universitários. Obrigado, Caroline. E aí vai ficar como atividade, né, de vocês dessa semana e acredito que das próximas, né? Eu vou pedir eu vou dar uma data, mas se vocês quiserem já fazendo a leitura, tá certo? Vocês tirando um dia, uma tarde, de sábado, de domingo, acredito que vocês conseguem ler. Lógico que a gente parou, né? Passou quase uma hora e meia, né? Aliás, 1h40, mas a gente foi discutindo, né? Debatendo, então, querendo ou não, demora, né? Mas na leitura de vocês não vão estar lendo com a fala, né? Vocês vão estar lendo com a mente, aí a leitura se torna mais rápida. Então, acredito que vocês conseguem ler esse livro com um dia ou 2, né? No máximo, acredito que vocês... Dependendo também do fluxo de leitura, né? De vocês. Não sei como é que é o fluxo de leitura de vocês. Vocês sabem que quanto mais a gente lê, mais rápido a gente lê, né? Quanto mais a gente lê, mais rápido